Você acha que conhece bem os 12 apóstolos de Jesus? E se eu te dissesse que muitos deles têm histórias quase esquecidas, cheias de mistério, coragem e fé? Bem-vindo ao canal Informações on 11 Aqui revelamos fatos e curiosidades que quase ninguém sabe, mas todos deveriam conhecer. Hoje você vai descobrir verdades impressionantes sobre os apóstolos de Jesus, histórias que podem mudar sua forma de ver a fé. E no final, prepare-se, teremos versículos poderosos sobre recomeço, fé e força para suportar as tempestades da vida. Pouca gente lembra de Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago, o menor. Ele quase não aparece nos evangelhos. Mas é justamente isso que o torna especial. Tiago mostra que Deus também usa quem serve em silêncio, longe dos holofotes. Nem todo herói da fé precisa ser conhecido. Alguns brilham apenas aos olhos de Deus. A sua dedicação silenciosa, sua presença constante e seu apoio discreto foram essenciais para o grupo. Ele nos ensina que o valor de um serviço não está no reconhecimento público, mas na sinceridade do coração e na fidelidade a um chamado, mesmo que seja um chamado para os bastidores. Agora vamos falar de Simão, o Zelote. Antes de seguir Jesus, ele provavelmente fazia parte de um grupo político radical que lutava contra o domínio romano. Um homem de fogo, de luta e rebeldia. Imagine a intensidade e a paixão que ele carregava. Mas Jesus o escolheu mesmo assim. A transformação de Simão é uma prova poderosa de que ninguém está além do alcance da graça. Ele mostra que Deus não vê apenas o nosso passado turbulento, mas o nosso potencial para uma nova vida. Sua história é um lembrete de que a força e a paixão, quando direcionadas para o propósito certo, podem se tornar ferramentas poderosas para o bem. Mateus era um cobrador de impostos, uma profissão que o tornava odiado por muitos e considerado um traidor do seu próprio povo. Ele vivia à margem da sociedade, focado em riquezas materiais. Mas um dia, em meio à sua rotina, Jesus passou e disse apenas 2 palavras: "Segue-me." E naquele instante, Mateus deixou tudo para trás. Sua mesa de moedas, sua antiga vida, seus velhos hábitos. A história dele nos ensina que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. O passado não define o futuro quando há arrependimento e fé. A decisão de Mateus de se levantar e seguir Jesus é um convite para que nós também deixemos para trás tudo o que nos aprisiona e abracemos um novo começo. E Bartolomeu, também conhecido como Natanael, ele é quase esquecido nos evangelhos. No entanto, a tradição nos conta uma história surpreendente sobre ele. Dizem que Bartolomeu se tornou um grande missionário, levando o evangelho até lugares distantes como a Índia, a Etiópia e a Armênia. Ele percorreu terras desconhecidas, enfrentando perigos incontáveis e perseguições por causa de sua fé. Mesmo sem a fama de outros apóstolos, ele cumpriu o propósito que Deus colocou em suas mãos, com coragem e perseverança. Às vezes, o verdadeiro impacto da nossa fé não está nos grandes feitos que todos veem, mas em simplesmente continuar caminhando, mesmo quando ninguém está olhando, fiéis ao chamado que recebemos. Tomé ficou conhecido como o incrédulo, aquele que duvidou da ressurreição de Jesus até ver com os próprios olhos. Sua honestidade em expressar sua dúvida é algo com que muitos de nós podemos nos identificar. Mas o que poucos sabem é que, após seu encontro transformador com Cristo ressuscitado, Tomé se tornou um dos missionários mais fervorosos. A tradição diz que ele levou o cristianismo até a Índia e morreu lá, proclamando sua fé até o fim. A jornada de Tomé nos mostra que a dúvida não precisa ser o fim da fé. Pelo contrário, ela pode ser o início de uma fé mais verdadeira, mais profunda e mais pessoal, forjada na busca sincera pela verdade. Você já ouviu falar de Filipe, o conector? Foi ele quem apresentou Natanael a Jesus. Quando Natanael estava cético, Filipe não discutiu. Ele simplesmente disse: "Vem e vê." Ele agiu como uma ponte entre a dúvida e a fé.
Filipe nos ensina uma lição poderosa. Nem sempre somos o milagre na vida de alguém. Às vezes, nosso papel é ser o caminho que leva essa pessoa até o milagre. Esses apóstolos, com suas histórias tão diferentes, nos mostram que todos nós temos um papel único no grande plano de Deus. Alguns são chamados para falar às multidões, como Pedro, outros para servir no silêncio, como Tiago, o menor. Alguns têm um passado de rebeldia, como Simão, e outros um passado de exclusão, como Mateus. Mas todos, sem exceção, são chamados. E você também é. Agora quero que você reflita com estas palavras da Bíblia. Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você está passando por tempestades, se sente que seu passado te condena ou que suas dúvidas te paralisam, lembre-se, até os apóstolos duvidaram, caíram e precisaram recomeçar. E mesmo assim, Deus os usou de maneira extraordinária, assim como pode e quer usar você. Aqui foi o canal Informações On-On-Zizi. Se essa mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva para mais conteúdo como este. Até o próximo vídeo.